Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar a regra do quociente para derivadas. Então o contexto é o seguinte: nós vamos considerar f e g duas funções diferenciáveis em P e vamos supor que g de P é diferente de zero, até mesmo para poder fazer sentido a essa fração. E a pergunta é como calcular a derivada de f sobre g no ponto P. E a gente sabe pela videoaula passada, por exemplo, que quando você tem um produto de duas funções, a derivada não é simplesmente fazer o produto de cada uma das parcelas. Tanto é que a gente desenvolveu a regra do produto. Aqui acaba que o processo é análogo. Então, vamos deduzir o que vinha a ser a derivada desse cara aqui. Então, para calcularmos a derivada de f sobre g aplicada ao ponto P, nós devemos usar a definição. Então, por exemplo, a gente pode usar limite quando h tende a zero. Vou já colocar de acordo com a definição, né? Então vai ficar f de h, né? F de p mais h sobre g p mais h, ou seja, troca o denominador pelo p mais h, menos f de p sobre g de p, dividido por h. Então aqui eu só estou aplicando a definição de derivada. Usando aquela versão só para relembrarmos, é aquele que se coloca assim, f de x mais h menos f de x sobre h. A única diferença é que eu estou colocando x igual a p. E a função é um quociente. Então, vamos desenvolver a conta. Observe o seguinte. Ao prosseguir a conta, limite quando h tende a zero, eu posso trabalhar primeiramente com essa parcela aqui, onde eu posso tirar, não vou dizer tirar o mínimo, mas deixar o mesmo denominador. Então aqui, o que eu vou fazer? Nessa fração aqui, eu vou multiplicar em cima e baixo pelo g de p. Então aqui vai ficar g de p vezes f p mais h. E aqui eu vou multiplicar em cima e baixo pelo g de p mais h. Então vai ficar menos f de p vezes g de p mais h. E ao fazer isso, nós acabamos de obter um denominador que é o quê? G de p vezes g de p mais h. Que é esse camarada aqui vezes esse camarada. Além disso, nós temos tudo isso sobre h. Agora eu vou só, vamos dizer assim, tentar reorganizar a expressão para podermos visualizar melhor. Como eu vou reorganizar isso? Eu vou deixar essa parcela aqui embaixo, né? Porque observe que eu posso repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, nesse caso, o nosso h vai estar aqui em cima. Acho que já vou até fazer isso aqui logo. Então, observe que repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, quer dizer que o nosso h vai estar aqui do lado. Então, fez a multiplicação, ajustei, né? E agora, eu vou, similar na regra do produto, eu vou somar e subtrair de tal modo que eu consiga enxergar uma derivada. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, limite quando h tende a zero. Eu gostaria de que aqui fosse f de p mais h menos f de p, só que multiplicado pelo g de p, para poder colocar em evidência. Então, eu vou colocar aqui g de p, f de p mais h. E aí, o que eu vou fazer? Vou subtrair por g de p vezes f de p, porque aí fazendo isso, eu consigo encaixar uma derivada aqui no limite, só que se eu subtrair por esse número, eu tenho que somar por esse número. G de p, f de p. E aqui eu só repito, menos f de p, g de p mais h. Isso tudo vai ser dividido por h, g de p, g de p mais h. Então, vamos organizar aqui a nossa expressão, e aí eu vou organizar da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou trabalhar com essa parcela aqui, e depois vou trabalhar com essa parcela aqui. Então aqui vai ficar limite quando h
tende a zero. E aí eu vou começar primeiro com laranja. Eu vou colocar o G de P em evidência. Então aqui vai ficar G de P em evidência, vezes, abre parênteses, F de P mais H, menos F de P. E aí observe que ainda temos esse denominador. Aí esse H eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. E esse G de P mais H eu vou colocar aqui. G de P vezes G de P mais H. Então, eu só reordenei a expressão. Coloquei em evidência, aí como é uma multiplicação, observe que, só para reforçar aqui, inicialmente a evidência só está aqui no numerador, né? Tá todo mundo assim. Só que aí eu posso pegar esse H e embutir aqui dentro desse parênteses. Tudo isso para facilitar a visualização da derivada. Esse cara aqui está no numerador. E aí o que eu vou fazer? Vou só rearrumar a expressão para poder fazer o mesmo procedimento no outro caso. Então aqui vai ficar mais. Aí nesse caso eu vou colocar o F de P em evidência. Então, de maneira análoga, aqui embaixo eu vou deixar G de P mais H, vezes, e lá vamos nós, G de P menos G de P mais H sobre H. Como? Vamos lá, como limite da soma é a soma dos limites, então esse limite que vocês estão vendo aqui em cima é a mesma coisa que fazer o limite do laranja mais o limite do azul. Além disso, cada parcela aqui também possui um limite. Ou seja, cada fator da multiplicação também possui limite. Então eu posso escrever isso aqui como limite quando h tende a zero da função g de p sobre g de p mais h vezes limite. E aí pego essa parcela, f de p mais h menos f de p sobre h. Então, vezes, né? Mais f de p. Só confirmar se é mais mesmo. Se eu... é isso aí mesmo, é mais mesmo. F de p vezes. Aí aqui embaixo, esqueci do limite, né? Perdão. Limite quando h tende a zero. Agora é dessa parcela aqui, né? F de p, g de p, g de p mais h vezes esse limite aqui. Só que observe, aqui não está bem no limite da derivada. O que eu quero dizer? Que os sinais estão trocados, né? Porque o g' é o limite com g de p mais h menos g de p. Então aqui eu já coloco assim, menos o limite, menos o limite. Aí dessa expressão aqui, vou deixar g de p mais h menos g de p sobre h. Bem, perdão por estar um pouco exprimido, mas é só porque não vale a pena estender por baixo. Porque a conclusão nossa é a seguinte, vamos lá. Esse primeiro limite aqui, quando h tende a zero, vai nos levar à resposta g de p sobre g de p ao quadrado. Eu não vou simplificar ainda, porque vocês vão ver o porquê daqui. Vezes, esse cara, por definição, é o f' de p. Lembrando que é limite quando h tende a zero. Esse menos eu vou jogar para cá, então aqui vai ficar menos. Esse cara aqui vai ser f de p sobre g ao quadrado de p. E esse cara aqui, como limite, vai ser justamente o g' de p. O que isso significa? Isso significa que se a gente agrupar aqui todo mundo no mesmo denominador, que aqui o denominador é g ao quadrado, aqui o denominador é g ao quadrado, aqui vai ficar g ao quadrado de p, g de f, vou colocar primeiro assim, f' vezes g,
menos f vezes g'. Então, a derivada do quociente aplicado no ponto P segue essa regra. Então, de maneira resumida, a regra do quociente é o seguinte: quando você tem o de cima derivada de uma fração, embaixo você sempre vai colocar o denominador ao quadrado, e aí mais um motivo para g de P ser diferente de zero, porque se fosse igual a zero você teria um denominador nulo. Então embaixo você coloca o denominador ao quadrado, e aqui você faz assim: derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo. Lembra muito a regra do produto, né? A diferença é que na regra do produto não tinha esse denominador, e aqui ao invés de menos era mais. Mas assim, aí só pensar que o primeiro seria o de cima e o segundo seria o de baixo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, não esquecendo do denominador g ao quadrado, ou seja, o segundo ao quadrado. Agora que a gente chegou, vamos dizer assim, na regra da derivação do quociente, e essa regra é conhecida como a regra do quociente, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a derivada dessa função, seno de x sobre x ao cubo. Então, nesse caso, o nosso f' de x vai ser o quê? A gente pega o de baixo e eleva ao quadrado. Agora faz a derivada do de cima, vamos colocar assim, seno de x, linha, a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, desenvolvendo essa conta, que nós vamos ter o seguinte: derivada do seno é o cosseno, então aqui vai ficar x ao cubo vezes cosseno de x, menos, aqui a derivada vai ficar 3x ao quadrado, então vamos colocar 3x ao quadrado vezes seno de x. E não podemos esquecer que x ao cubo ao quadrado, potência de potência, você multiplica, então vai ficar x à sexta. Então, o que o exercício nos leva a concluir? O que esse exemplo nos leva a concluir? Que a f' de x é exatamente igual a essa expressão aqui de baixo. Então, deixa eu destacar aqui a resposta. E desde já eu peço que você curta o vídeo, que dê feedback. Se tiverem dúvidas, na medida do possível, eu vou respondendo. Mas acho que seria interessante fazermos mais alguns exemplos. Como, por exemplo, a tangente de x. Então, como todos sabem, tangente de x, ou se não souber, tudo bem, é só qualquer coisa, nós temos uma playlist de trigonometria para reforçarmos essa parte. Tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Então, a derivada da tangente de x vai ser o quê? Você coloca o denominador ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de x. Agora, vamos lá. Derivada do primeiro, aqui eu já vou um pouco direto. Ó. Derivada do primeiro, derivada do seno é o cosseno. Derivada do primeiro vezes o segundo. Então, aqui a gente coloca vezes cosseno, então fica cosseno ao quadrado. Menos o primeiro, que é o seno de x, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é menos seno. Então, aqui o seno com seno vai ficar seno ao quadrado e o menos com esse menos fica mais. E aí, observe que isso aqui vai cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x, só para efeito de curiosidade, é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x ao quadrado. E isso implica no seguinte, que a derivada da tangente, 1 sobre cosseno, é a mesma coisa que secante. Então, ela é secante ao quadrado de x. Então, acabamos de aprender a como calcular a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, o nosso próximo passo é estudar a derivada agora de funções compostas. Como assim? Por exemplo, como é que seria a derivada... Opa,
Deixa eu ajeitar aqui. Como é que seria a derivada de uma função do tipo seno do e elevado a x ao quadrado mais 1, por exemplo? Então, funções desse tipo nós vamos estudar na próxima videoaula, como calcular derivadas dessas funções, mas fica como uma recomendação para vocês calcular a derivada da secante de x. Então, coloquem nos comentários se vocês conseguiram resolver, usando a regra do quociente, a derivada da secante de x. E para a próxima aula nós vamos resolver derivadas desse estilo, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curta, compartilhe e até a próxima.